Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi, esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 13 de maio de 2016, sexta-feira. Vamos às movimentações dos preços. A gente vê que a gente teve um dia de queda hoje. Se o mercado não caiu entre ontem e anteontem, hoje ele caiu. 2,7% de queda. O volume foi na média. E o que esse movimento de hoje nos diz? Bom, ele não muda o cenário principal, tá? Isso ainda está dentro dos conformes, mas com certeza é perceptível uma diminuição de força no mercado, alguns papéis já desenhando tendências de baixa, alguns entrando inclusive um bom volume. Então o mercado como um todo realmente está enfraquecendo e é possível sim que a gente esteja vendo o início aí de uma tendência de baixa. Mas isso não foi confirmado, tá? E é prudente ser prudente no mercado, tá? Então assim, os preços perderam força por quê? Porque nós não temos mais um cenário de zigue-zague ascendente, isso a gente já sabia, né? A gente tem um cenário de topos mais baixos e fundos mais baixos. Mas isso ainda não é uma tendência de baixa, ok? A tendência de baixa, ela tem que apresentar esse padrão de topos mais baixos e fundos mais baixos, tá? Tendo feito um pivô, tá? E isso significa que nós tenhamos primeiro topos mais baixos e depois dessa formação de topos mais baixos, também fundos mais baixos. Aqui a ordem ainda não está dessa forma. Tá? Então nós teríamos uma tendência de baixa se o mercado viesse a fechar abaixo do fundo que foi formado aqui em maio, da mínima de maio para ser preciso, abaixo dessa sombra aqui. Tá? Por enquanto, nós temos então uma tendência indefinida. Tá? Uma tendência indefinida. Com viés altista, a gente está dentro de um canal de alta, ok? A gente olha para os preços, a gente ainda sobe o olho. Mas hoje, com a queda de hoje, a média de 21 períodos vira para baixo, além de estar acima do preço de fechamento. Isso é mais um golpe na força altista do mercado. Então o mercado perdeu muita força com o candle de hoje, tá? Mas é cedo para apostar em vendas. Nós ainda operamos dentro deste canal de alta e ainda dá para dizer que o viés é altista. Tá? Quando a gente tem um cenário que nem esse, o mais comum, estando no mercado dentro ainda de um fluxo de alta, é a gente ter uma contração com o mercado retomando o movimento de alta, né, para dentro do canal. Então isso aqui seria uma contração que na maior parte das vezes se resolve, né, no sentido de se decidir, né, na direção do movimento prévio, que é o movimento dentro do canal de alta, ok? Se o mercado não consegue fazer isso e produz um rompimento desta linha de suporte aqui, o ponto crítico do suporte que passa em 51 mil pontos, o mercado rompe 51 mil pontos e a gente vê volume nisso, por mais que a gente não tenha ainda rompido essa sombra, que seria o ideal, daí a coisa realmente começa a complicar e daí a gente tem que realmente cogitar seriamente operar na ponta vendedora de maneira geral, como um norte. Tá? Mas ainda não é o momento de antecipar isso. Claro que pontualmente a gente tem papéis que podem gerar boas oportunidades e entre os principais, a Vale parece o papel mais propenso a um bom movimento de queda. Ok? Aproveito para dizer o seguinte: a gente nunca deve, tá, ter convicções no mercado. O mercado é fluido e o cenário que ele está indicando pode mudar com um candle. Então, eu estou altista para o mercado estava sinalizando um cenário de alta até os 58 mil pontos, sim, tá? Eu devo continuar altista com o mercado pelos movimentos dos preços, acredito que sim, mas um sinal de alerta está sendo dado. E se o mercado produzir um movimento que diga, opa, a partir de agora é seguro operar na venda, é
os ursos estão dominando o mercado, eu vou operar na venda sem problema nenhum. A gente tem que se deixar levar pelo mercado, no sentido de ir para onde o mercado está indo, aceitar os movimentos do próprio mercado. Ok? A gente não deve ser teimoso no mercado, a gente paga muito caro por isso. Tá? Vai ser bem importante a resposta do mercado na segunda-feira. Vamos ver como é que vai reagir. Se a gente tiver a continuidade do movimento de queda, as coisas começam a complicar mesmo. Se a gente tem uma reação altista significativa na segunda-feira, né, dá um bom fôlego ao cenário altista. Tá? Eu tinha mencionado que o candle do semanal, e hoje fecha o candle da semana, em nada assustava, estava até bonito. Com a queda de hoje, aquele candle de alta, né, se transformou num doji de total indefinição. Ainda não é um cenário feio, a gente já tem 3 semanas no movimento corretivo, respeitando a média móvel de 9, né? Não está feio, mas não está mais bonito como estava. Esse é outro ponto. Para decidir uma análise, sempre leva em consideração um candle que tenha fechado, tá? E não o projeto do candle, o rascunho dele. Bom, no futuro, o mercado pesou mais, a gente teve uma queda de 3,44%, tendo pesado nessa hora final. Tá? Nós ainda operamos dentro dos limites aqui do canal de alta, de baixa inclinação, na verdade, do que a gente tem traçado no gráfico diário. Mas incomoda muito essa média de 21 períodos que vira para baixo, estando acima do preço. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento com o rompimento dessa região aqui, que foi marcada com muita intensidade, lembrem, né? Foi marcada com muita intensidade. O rompimento dessa zona nos dá um recado muito sério de mercado baixista. Tá? Bom, como foi o mercado hoje? A gente abriu num gap de baixa, né? Tendo então a resistência na linha d'água. O mercado subiu fechando esse gap, testou a linha d'água, não conseguiu produzir o rompimento de fato da linha d'água, né? E depois o mercado cedeu num amplo movimento de queda. Tá? A gente acompanhou de novo o mercado hoje, no intraday, tá? E continuaremos acompanhando essa abertura para os clientes da Lendo Stormer. Tá? A gente identificou que existia, claro, um suporte aqui nos 53 mil pontos, mas não era ponto para compras. A gente ia falando já desde 2 pregões atrás, da zona aqui próxima à média móvel de 252,700 e pouco, né? Como sendo um patamar de suporte, e esse ponto era muito forte se o mercado tivesse alcançado essa zona no dia 11 e no dia 12, mas tendo o mercado congestionado aqui, chegar aqui já não é, esse ponto já não é tão forte, o mercado não chega lá tão esticado. Esse suporte do gap do dia 10 é que se tornava mais relevante. O mercado chegou no primeiro suporte, respirou aqui, né, deu uma respirada, não conseguiu passar para cima da média móvel de 200, passou para baixo, não conseguiu passar para cima. Aqui nós vimos um outro ponto que dava para buscar oportunidade da ponta vendedora no falhar deste engolfo de alta. Inclusive, né, a gente estava olhando esse engolfo, esse momento do mercado, aqui, né? Então o mercado fez aquele engolfo, subiu um pouquinho mais além daquele engolfo e desenhou isso aqui para nós. Então ali podia ser um ponto para o mercado reverter, mas seria importante a gente ter o rompimento dessa zona aqui. Até tem um ombro, cabeça, ombro invertido, um gráfico mais curto. Né? O mercado tentou romper, olha ali, vou dar um zoom aqui, tentou romper e não conseguiu. Tá vendo como houve a tentativa e se formou um candle de reversão? E olha esse volume. Foi nesse momento que o mercado se definiu para um novo movimento de baixa. Né? Daí, claro, depende do nível de agressividade que o sujeito quer ter. O ponto mais fácil para operações era a partir deste rompimento que rompe esta zona. Então, era este momento. Próximo alvo, o suporte do dia 10, que foi alcançado. Tá? O mercado chegou a produzir uma tentativa de repique, mas no finalzinho do pregão o mercado cedeu e esse fechamento não é nada bonito. Se na segunda-feira
o mercado produzir a perda dessas mínimas aqui, é bem possível, tá, que o mercado realmente acelere em busca desta região aqui, que é crítica para o mercado. É crítica para o mercado. Tá? O rompimento dessa zona aqui define a tendência do nosso Ibovespa. Okay? Então foi um dia de venda no índice. Nós não estivemos sozinhos na queda. O mercado americano, como era esperado, também caiu. A gente mencionou que o doji de ontem favorecia a queda. A gente teve esse movimento de queda, entrada de bom volume. A expectativa é que o movimento de queda prossiga para se alcançar essa região aqui. Alcançando essa região aqui, nada garante que o mercado vai de fato repicar. Tá? O mercado americano também está se enfraquecendo bastante. Ele se mantém abaixo de uma LTB. A gente já tem um zigue-zague descendente. A média de 20 períodos começa a virar para baixo. Eu não considero isso aqui não um pivô de baixo. Quando a gente fala um pivôzinho, porque ele ainda está no processo de virar a média. Agora, se a gente tiver o rompimento desse fundo aqui, daí sim, o rompimento desse fundo, daí a gente vai ter um pivô de baixa, com a média já acima do preço, né, e virada para baixo. Esse é o gráfico do S&P 500 futuro, esse é o gráfico do índice Dow Jones. Aqui já temos um cenário de pivô, a gente já poderia chamar isso aqui de um pivô de baixa, o movimento é mais amplo, né? Mas a gente ainda está muito próximo desse ponto aqui, o S&P 500 futuro ainda está devendo isso. Então acho que é um pouco cedo, tá, para afirmar que estamos numa tendência de baixa no mercado americano que deva levar os preços a uma correção mais ampla, talvez vindo buscar essa antiga zona aqui, onde passa essa linha azul. Me parece ser um pouco cedo ainda, tá? Mas a expectativa para segunda-feira é de continuidade da queda. No dólar, ontem nós tivemos uma reação altista em cima do suporte, que é esta linha aqui, né? Não tinha o candle de ontem um posicionamento, uma configuração que nos motivasse a assumir posição comprada de swing trade, tá? E continuo achando o cenário aqui complicado para compras, mas vejo como sendo grandes as possibilidades do dólar prosseguir no movimento de alta, principalmente pela movimentação no intradiário. Tá? Se o dólar subir, a gente vai ter como resistência de um gráfico diário, principalmente essa zona dos 3.630. Tá? Mas a gente vai ter que olhar com muito cuidado o movimento de alta do dólar aqui, porque rompendo essa LTB, a gente pode dizer que a gente está tendo o rompimento de uma cunha baixista, uma cunha descendente, que é um padrão altista. Tá? E uma cunha rompida tende a levar os preços ao seu extremo, que nesse caso seria aqui. Tá? Então o dólar aí pode fazer um movimento mais amplo, mas acho que o cenário está muito embolado. Para operar na ponta compradora aqui, posição, gráfico diário, a gente precisaria idealmente ter um pivô de alta além do rompimento dessa LTB. Tá? Enquanto isso não acontece, eu ainda vejo com bons olhos o rompimento, bons olhos no sentido de gostar para abrir a operação vendida, né? O rompimento dessa zona de suporte. O dólar no intraday teve um início de pregão mais bagunçado, tá? Parecia que tinha se resolvido para baixo, tá? E a gente até tomou uns stopzinhos curtos até que houve uma definição do mercado para cima com essa barra elefante que foi acionada. E ela tinha como alvo essa zona de resistência que é muito importante nos 3.530. Tá? O mercado chegou lá, onde também tinha o alvo da própria barra elefante. Chegou um pouco acima. Alvo aqui. O mercado foi um pouco acima e sinalizou finalização de movimento aqui. Tá? Aqui era até um ponto que se o sujeito quisesse apostar na ponta vendedora, poderia.
Tá? Houve uma correção, mas ela não foi longe. Ela segurou aqui na confluência da média de 21 e da de 200. O mercado voltou a subir e rompeu a máxima do dia. E não só rompeu a máxima do dia, como a movimentação que o dólar nos ofereceu mostra o rompimento dessa zona de resistência. Isso é muito importante. Essa zona de resistência agora tende a funcionar como suporte. Importante. E a simetria que o dólar exibe aqui permite movimentos acelerados de alta. Existe esse risco. Assim como subiu muito rápido e caiu também muito rápido aqui, isso cria uma memória que facilita esse mesmo comportamento aqui. Então há o risco do dólar dar uma paulada para cima. Okay? De qualquer forma, independente de ter paulada ou não, vai se estabelecendo um viés altista bem forte para o dólar no intraday. No intraday. Ok? O juro não se definiu ainda. O juro segue operando abaixo do suporte dessa consolidação, mas não definiu o rompimento ainda. Como eu mencionei ontem e anteontem, a gente precisa de um candle mais forte, um candle preto que venha romper essa mínima, seria até o acionamento de uma ilha aqui, o rompimento de uma ilha para baixo, que consiga abrir essa banda de Bollinger para baixo, abrir no sentido dela virar para baixo, e daí a gente pode acreditar numa queda do juro, daí provavelmente para buscar a faixa aqui dos 12 mil pontos, que foi o fundo de 2015. Tá? Se a gente não tem isso e o juro produz uma barra forte para cima, que fecha esse gap, a gente pode ter uma barra de ignição que poderia daí levar os preços novamente para uns 3.775 mais ou menos, nessa zona aqui. Ok? Então, nada definido no juro. Indo para as ações, a Vale volta a cair, e com essa queda da Vale, fica muito claro para nós o zigue-zague descendente de tendência de baixa, a média vira para baixo, ok? A gente não tem nenhum suporte de preço muito relevante aqui. Eu sei que eu tenho essa confluência de fibras em 11,60 que me chama a atenção, mas o suporte forte que existe em termos de preço está lá em 9,30. E algo que eu não tinha reparado, estava olhando com um pouco mais de calma o gráfico da Vale, a gente tinha essa LTA que foi rompida em gap. Um hole in the wall. Isso tinha me passado meio despercebido. Que também foi acionamento desse cenário de ombro, cabeça a ombro inclinado. Então, a Vale está criando um cenário muito favorável à continuidade do movimento de queda e aceleração desse movimento. A gente pode ver nesse movimento até um mastro de bandeira baixista, que na sua projeção, deixa eu até ver aqui, nos levaria mais ou menos para cá, para uns R$10. Mas melhor que a Vale 5, nós temos a Vale 3. Por quê? Olha só, Vale 5, a gente fechou em cima da média móvel de 200. Tá? Na Vale 3, a gente já rompe a média móvel de 200 com o candle de hoje. A gente também tem aqui um cenário de mastro bandeira baixista. Para mim, a venda é preferível na Vale 3. Tá? Me parece mais claro o gráfico, tendo como alvo, que é uma zona importante, preço, os R$13. Tá? Mas dificilmente a Vale 3 vai evoluir, a Vale 5 não. Mas me parece mais interessante a Vale 3. Tá? Então, muita atenção para esses gráficos. Inclusive, a perda da mínima já poderia ser considerado até um Opening Power Breakdown, mas o ideal é que a média de 20 períodos estivesse mais próxima. Tá? Repara no gráfico da Vale 5 também. Acho que dá para forçar um pouquinho a barra. Também chama atenção para a BRAP, que é um papel que tem alta correlação com esses papéis. Né? A BRAP prepara um pivô de baixa, a média já virou para baixo. Se a gente tiver o rompimento dessa zona aqui dos R$7 até R$6,90, idealmente fechando abaixo da média móvel de 200, com bom volume, porque por enquanto o volume está baixo, aí isso pode nos dar uma bela operação na ponta vendedora. Tá? Tem um bom espaço para uma tendência de baixa aqui. Mas ela ainda não apareceu, eu preciso do rompimento. Tá? Então muita atenção. A Petrobras hoje pela primeira vez fecha abaixo desta LTA, há um rompimento. Mas eu ainda vejo um cenário meio complicado para
operar na venda da Petrobras. A gente fechou em cima do suporte intermediário de 9,50, que sai do corpo aqui. Ela está num zigue-zague ascendente, certo? Ela quebrou esse zigue-zague agora, fazendo 2 topos exatamente no mesmo nível. Ainda há um viés altista. Então esse suporte aqui é relevante. Mais relevante que esse suporte é o suporte dos 9, que tem mais histórico de preço ali. Tá? Era a resistência importante, foi rompida, agora é o suporte importante. Tá? É abaixo dessa zona dos 9 que fica claro para nós um pivô de baixa, e daí a gente acredita, pode acreditar nesse padrão de cunha ascendente, rompida para baixo. O potencial para uma queda na Petrobras, então, seria até uns 6,50. Tá. Pise aquele cenário da Petrobras e buscar os 14,70 e poucos. Ainda é possível, tá? Mas o momento está sendo de domínio vendedor. Tu não quer ficar comprador. Se foi estopado, está estopado. Não é momento de buscar compras por correção aqui nem nada. A Petrobras pode reviver um cenário de potencial bem altista se houver o rompimento desta zona aqui. Okay? Então o mercado tem que romper essa zona para valer a pena operações na ponta compradora. PTR3 também vim testar esse fundinho. O rompimento desse fundo é um pivô de baixo, mas a gente já teria suporte aqui na faixa dos 11,10 mais ou menos. PTR4 me parece um gráfico mais interessante, tanto para venda quanto para compra. Ambev cai hoje, volta a testar a LTA desse canal. Não vejo nada a ser feito aí. Se romper esse fundo, pivô de baixa na Ambev, indicando uma tentativa de se buscar os 17,65. Claro, a gente tem o suporte intermediário aqui em 18,20. Mas rompendo esse canal para baixo seria feio de se ver para quem está comprado. Setor de bancos, o Bradesco volta para baixo, não vejo nada a ser feito. Ela não conseguiu acionar nenhuma compra aqui. A gente mencionou aqui o candle de ontem, até poderia ser visto como rompimento, mas como o candle não era forte, teria que se buscar pela superação da máxima. Não houve. Itaú não alcançou ainda os 34, mas também já tirou de operação de swing trade quem comprou aqui a partir do dia 9. Mas fez um bom movimento de alta. Tá? Então segue dentro de uma congestão. Suporte principal em 29,50, resistência principal em 34. Tá? Itaúsa não era o papel da nossa preferência. Também vem caindo. E agora consolidou uma resistência por volta dos R$8 aqui. Conforme a média vai vindo, vai ficando mais forte essa resistência. Banco do Brasil pressionou um pouquinho mais a faixa dos 19,50, ainda não rompeu. Se romper, provavelmente joga o papel para a faixa dos R$17, onde diz suporte. Como eu já mencionei, o que dá para fazer a curto prazo em Banco do Brasil é buscar o rompimento, que não houve ainda, para uma venda, operação short. Na ponta compradora, só no teste de suporte aqui embaixo, não sendo a melhor opção seria o rompimento dessa faixa de resistência, e a gente está distante disso. Setor de siderurgia, Gerdau fecha com uma folga abaixo dos R$7, vai desenhando aqui esse meio canalzinho de baixo. Tá? A média agora também virou acima dos preços. Tá? Então o Gerdau está perdendo bastante força. A gente já corre o risco de fazer a leitura disso aqui foi um rompimento falso dessa zona, né? E nesse sentido o papel pode voltar para a zona aqui talvez dos 5,40. Tá? Mas eu não vejo ainda um ponto muito claro para abrir operações short. Tá? Compras só no rompimento da LTB, no rompimento da média móvel de uns períodos para cima, virando esta também para cima. O mesmo em relação à Goal 4. Ela está abaixo da LTB, a média começa a virar, a média de 21 períodos. Se ela acelerar para baixo, a gente tem suporte em 2,22. A CSNA dos papéis de cirurgia, eu vinha dizendo, era o papel que estava mais propenso a um movimento de queda, com amplitude também, né?
A gente viu o rompimento dessa consolidação. O rompimento era complicado porque a média estava para cima. O candle branco, na perda da mínima desse candle branco, trabalhando com uma barra ignorada, seria um gatilho para uma venda arrojada, mas seria a entrada. Agora a média já virou para baixo. E o papel veio caindo com força. Hoje caiu quase 13% e alcançou o suporte dos 8,40. Só que não há ainda sinal de reversão. Para quem estava atento, houve um rompimento de primeiro movimento intraday. E aqui houve até um sinal razoável para um repique, para um trade de retorno à média. Em cima de um suporte no gráfico diário, sobrevendido no intraday, bom volume. A amplitude não foi das melhores, mas foi razoável. Só que o papel não conseguiu repicar. Muita pressão vendedora em CSNA. A Uzi Minas continua sendo o papel mais forte. Ela opera com alguma folga acima do fundo que se estabeleceu no dia 9, acima do topo de março, né? Próxima ainda, bastante próxima da LTB, mas não é ponto de pensar em compras. Compras só se a gente tiver o rompimento do estopinho, rompimento de todas essas médias, rompimento da LTB, mantendo, claro, a cotação sempre acima dessa mínima aqui. Se tiver um fechamento nas minas abaixo dos R$2, o papel joga a toalha e daí a gente pode esperar um movimento de queda em busca de 1,45. Outros ativos que podemos comentar. Braskem. Braskem fez um Arami ontem que não nos inspirava confiança, hoje ignorou o candle branco, perdeu a mínima. Esse é o gráfico ajustado, perdeu na média móvel de 200, o gráfico sem ajustes está em cima ainda da zona de suporte, mas se o mercado der continuidade esse movimento de queda, até nesse gráfico aqui, no gráfico ajustado, ele perde a média móvel de 200 e daí Braskem corre o risco de fazer um bom movimento de queda, porque tu olha para trás, com o movimento aqui foi muito rápido, não criou estruturas que possa servir de suporte, o movimento aqui para baixo também pode ser rápido, até a faixa de suporte mais forte em 15. Okay? Então, Braskem vai ficando complicado. Por enquanto, a gente tem o topo de 2013 ainda servindo de suporte, mas se o mercado continuar acelerando para baixo, continuar caindo, esse ponto deixa de segurar os preços e a gente pode ter um cenário baixista, tá, em Braskem. No seguinte sentido, um papel que é amistoso para vendas, assim como o CSNA estava sendo bastante amistosa para vendas no curto prazo. E a Vale também, né? BTW3 deu uma boa esticada para baixo, rompendo o fundo de fevereiro, inclusive. O papel está caindo no vazio, pode cair mais, mas já está num nível de sobrevenda que pode interessar para operações de retorno à média. A gente só não tem nenhum sinal. A Cosan, que gerou compra recentemente, está se comportando bem hoje, uma alta, apesar de toda essa queda no mercado, uma alta de 2,86%, entrando um bom volume. São Martinho balançou, mas conseguiu se recuperar, então nem tudo é queda. A Embraer, pessoal, atingiu a linha mais aberta do canal de alta de longo prazo na qual ela vem operando, mas não há sinal de reversão, e se ela continuar esse movimento de queda, tá? Para não dizer que não tem sinal de reversão, a gente tem um candle de indecisão, um candle pequenininho, mas não é um candle com características boas, tá? Digo mais, se o mercado ignora esse candle e perde a mínima, é bem possível que os preços acelerem, até porque a gente estaria rompendo essa zona de LTAs, e daí se torna bem possível que os preços venham buscar a faixa dos R$15,90, R$16. Então se abre um espaço amplo para quedas em Embraer. Fibria vinha numa tendência de baixa há mais tempo e agora faz um novo pivô de baixa. Esse candle, rompendo esse fundo, é um novo pivôzinho de baixa. É até uma venda razoável, mas o ideal, até com uma média estava inclinada para cima, começa a virar agora, ela não fica tão clara, operar pela perda mínima. JBS, ontem fez aquela alta toda, eu mencionei que ficaria muito desconfortável tentar operar essa barra de ignição, esse gap de fuga pela superação da máxima de imediato. É preciso que o mercado consolide um pouco
antes de fazer esse rompimento. Hoje a gente tem um primeiro candle bonito de consolidação. Tá? O ideal é que a gente tenha mais uns 2, 3, mantendo o preço aqui em cima, depois de ter o rompimento desse topo, daí a gente poderia pensar em compras para a JBS. A Croton, vocês lembram que a gente teve sinalização de venda no dia 3, depois disso a Croton caiu, rompeu a cunha, mas a média ainda estava para cima, ficava exposta a um pullback, teve um pullback e agora ó, a gente já começa a fazer topos mais baixos. Se romper esse fundo, vão ser fundos mais baixos. Hoje poderia ter gerado um pivô de baixo, mas fechou acima dessa sombra, tem que esperar fechar abaixo e a expectativa é uma queda em busca dos 10,50. Dia 3 ontem havia abortado o sinal de venda do dia 11, hoje faz um novo sinal de venda com esse Dark Clouds em cima da zona de resistência, mas é um sinal fraco. Não me animo muito por operações na ponta vendedora. Tá. Mills atingiu RP da compra feita no dia 10. Agora a gente teria que ajustar stop. Se perder a mínima, o papel fica exposto ao movimento de queda. Mas não é um bom papel para fazer uma operação short, não está tão esticado assim. Se corrigir de volta para os 4,47, a gente vai avaliar até uma compra por correção, porque a tendência aqui está muito forte. Odontoprev subiu um pouquinho mais, alcançou agora a resistência da fronteira do gap em 11,50. A média também está aqui agredindo o preço, a gente tem um candle de dúvida, mas não é um sinal bom para venda. Acho muito cedo. Tá? Mas o movimento de alta que a gente viu surgir aqui foi entregue. PDGR é outro papel que já vinha num zigue-zague descendente, predominante pelo menos, e agora faz um pivôzinho de baixo. Tá? Essa queda, respiro, rompimento, bom volume. Não é um cenário perfeito para uma venda, mas o papel pode surpreender. Tá? Dando continuidade desse movimento de queda, vem romper essa zona e dar paulada para baixo. Rumo 3. Rumo 3 se comportou muito bem hoje, chegou a cair no pregão, no finalzinho entrou uma boa pressão compradora. O papel faz uma correção lateral, a média toca o preço. Para mim continua um gráfico bonito. Mas o sinal bom que a gente pode ver em Rumo 3, do ponto atual, não é exatamente uma compra por correção, apesar de que ela é possível. Tá? O ideal é a gente aguardar um novo rompimento. Acontecendo um novo rompimento, a gente vai ter um novo sinal de compra. E por fim, Sabesp foi o papel que me enganou. Sabesp, no candle de ontem, com o volume que estava apresentando, rompendo um canal de alta, rompendo essa zona mais longa de resistência, abrindo as bandas, tá? Podia realmente estar iniciando um movimento acelerado, como uma TRPL está fazendo. Então eu até coloquei na lista como um trade possível a superação dessa máxima para confirmar, né? O papel confirmou por 1 centavo e dá essa paulada para baixo que teria gerado stop para essa operação e agora não se faz mais nada. É ponto para uma operação short? Não, não é. É ponto para se pensar em compra de novo? De forma alguma. Tá? Só para atualizar a situação desse papel. E tendo abordado esses papéis, entendo ter mencionado os movimentos mais significativos do pregão de hoje. Espero que as informações aqui passadas sejam úteis para vocês decidirem as operações de vocês ou entenderem um pouquinho melhor o mercado. Encerro por aqui. Qualquer questão, vocês podem sempre mandar e-mail para biz@leandrostormer.com.br ou fazer comentários no bate-papo, nos comentários desse vídeo no YouTube. Ok? Bom final de semana para vocês e até segunda-feira.